Bárbaros intramuros. Os bárbaros estão entre nós. Os bárbaros dominaram a nossa cultura. Onde é que nós vamos parar com isso? Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? É só ler este livrinho aqui, A Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos. Faz tempo que eu não apareço aqui para comentar um livro, né, para fazer um vídeo no canal, mas acho que 2020, se Deus quiser, vou ter mais tempo para poder trabalhar nesses conteúdos. Então esse ano, no final do ano, eu acabei relendo esse livro aqui do Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros, que é, digamos assim, um manifesto. Então o Mário Ferreira, ele é um filósofo, tá? E ele é dos grandes, um dos grandes filósofos. Até as obras mais filosóficas deles exigem até um pouco de conhecimento filosófico para poder entender do que ele está falando. Mas não é o caso desse livro. Esse livro foi escrito para nós, para as pessoas comuns, tá? Então o Mário Ferreira, ele não vai aprofundar nos temas que ele vai tocar aqui. Ele vai fazer um manifesto, tá? Um manifesto sobre a nossa cultura e a sua decadência. E que decadência é essa, né? Como é que a gente fala em termos de decadência? Ele vai dizer que toda cultura, ao longo do tempo, ela tem as suas fases de expansão, de consolidação e de decadência. E nenhuma cultura tem a pretensão de durar para sempre. Só que essa duração da cultura ela pode ser alargada ou pode ser comprimida em função da defesa que se faz dessa cultura. E aí que entra a questão dessa invasão vertical dos bárbaros. Os bárbaros, a primeira acepção dessa palavra surge com Roma, que ele usava esse termo para se referir a todos aqueles que estavam fora das suas fronteiras. Então, quando tem a queda do Império Romano, ele é invadido por bárbaros de todos os lados. Essa seria uma invasão horizontal dos bárbaros. Só que existe uma segunda acepção da palavra bárbaros. Ele se refere não só a um inculto, mas àquele que luta contra a cultura, aquele que quer destruir uma determinada cultura. Então, esse é um outro tipo de bárbaro. E ele vai chamar, o Mário Ferreira vai retomar uma sugestão de um político alemão no início do século XX, Rathenau, que falava justamente dessa invasão vertical dos bárbaros, que é uma invasão que ocorre dentro da cultura. Então um país não é invadido. É como se pessoas incultas, né, os bárbaros que eles se referem, tomassem posições chaves dentro de uma sociedade, seja no seu sistema político, no seu sistema educacional, no sistema até de esportes, no seu STF, e essas pessoas aí, a partir daí, gerasse uma destruição da própria cultura por dentro, ainda era de podre, criando condições para que esse tempo de duração dessa cultura seja diminuído. E é justamente o que estava acontecendo no Brasil quando ele escreveu esse livro na década de 70, e por expansão, na verdade, se nós pensarmos em cultura ocidental, estava acontecendo em todo o Ocidente. Mas no Brasil ele tinha algumas características especiais e mais graves. Ele basicamente divide o livro em duas partes. Uma ele vai falar dessa invasão vertical na questão da afetividade e da sensibilidade. Então ele vai tocar em tópicos como a supervalorização das emoções, a supervalorização do corpo. Lembra, os gregos tinham aquele conceito do equilíbrio corpo e mente. Então o corpo vai ser muito valorizado em função da mente. Vai tratar de questões como do racismo, do mau gosto que toma conta das artes, né, do negativo como preponderante. A gente vê no cinema o tempo todo como o negativo começa a atrair as pessoas, a propaganda, como a propaganda vai nos conduzindo por esse caminho. Então essa primeira parte vai tratar desses temas. Uma segunda parte vai tratar da inteligência, né? Então, como se corrompe a inteligência dentro de uma cultura. E ele vai tocar vários tópicos também, como, por exemplo, a desvalorização da vontade, né? A vontade como aquela decisão que você tem a partir da razão de fazer alguma coisa. Você é escravo, é comum nós escutarmos, né? Você é escravo dos seus sentimentos, da sua afetividade, você não tem como dominar as suas próprias emoções, né? Isso aí são exemplos de corrupção dessa inteligência. A especialização exacerbada, então você perde a noção do universal. E aí ele vai tratar também da questão da universidade. A universidade não trata mais do universal, daquilo que faz os homens serem o que são. Ele vai tratar cada vez mais de especializações, cada vez mais especializadas. É só você pegar um catálogo de cursos
né, de uma universidade, vocês vão ver que tem 250 cursos diferentes na mesma universidade. Como é que a gente pode estar falando de universal nessas condições? Enfim, ele vai fazer todo esse panorama. Eu destaco 2 tópicos, principalmente nessa segunda parte que fala da inteligência, que eu acho sensacionais e não dá tempo de aprofundar aqui, tá? O primeiro tópico ele chama de ismos, né? Na verdade, ele vai falar da ideologia, como é que surge essa questão de você colocar uma opinião acima, tá? Até do que você está vendo, acima da verdade, da razão, do que ela está te apontando. Então, nesse capítulo do ismos, é muito interessante que o Mário Ferreira, ele de forma leve, de forma acessível, ele vai nos dizer que existe uma primeira forma de conhecimento, que é fruto da opinião, que é aquela que nós temos um contato direto com as coisas, né? Que nós não aprofundamos, não raciocinamos muito em cima, que é o conhecimento que vai vir da afetividade, da sensibilidade, que tem a sua razão de ser, mas é o que os gregos chamavam de dosha, uma opinião, né? Você tem aquela primeira impressão de uma coisa. E existe uma segunda forma de conhecimento, que ele vai chamar de conhecimento teórico, né? O episteme dos gregos, o saber refletido, o saber especulativo. Então você pega aquelas impressões que você está tendo no momento e faz abstrações, faz comparações, compara com outras situações e vai buscando um conhecimento mais seguro. E o que acontece na invasão vertical dos bárbaros? Você coloca de lado esse saber técnico ou especulativo e fica só nessa primeira fase. Com isso, você se deixa levar por essas emoções e as suas paixões vão surgir: o comunismo, o nazismo, né, o liberalismo, todos esses ismos que nós conhecemos. Na verdade, ele pega uma explicação simples da realidade, constrói uma roupagem científica em volta disso, mas no fundo é um conhecimento de nível sentimental. Então esse em primeiro tópico é muito interessante. E o segundo tópico, que é quase uma consequência dele, tá? É o que ele vai falar sobre, fala na verdade sobre o proletário, né, que é um termo que não se usa mais hoje, mas na época o proletário era o que? Era o cerne do pensamento de esquerda. E hoje ele já vai falar a esquerda moderna, né, vai falar de desfavorecidos. Nós vamos escutar isso o tempo todo no discurso político, né, dos excluídos, né. Então, da mesma forma que ele fala aqui, proletário, tema para exploração ideológica, hoje nós podemos dizer os excluídos, tema da exploração ideológica, as minorias como tema da exploração ideológica. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que as pessoas que dizem defender esses proletários, essas minorias, não são aquelas que querem ajudá-los. Muito pelo contrário. Elas se alimentam dessa dependência que é gerada, dessa exploração que é gerada. Até porque, se ele resolvesse os problemas dessa minoria, ela não se mobilizaria mais politicamente e não lhe daria mais suporte. Tá? Então, por exemplo, uma citação aqui, eis porque o proletário, podemos entender hoje como uma minoria, em todas as épocas, ontem e hoje, e talvez ainda amanhã, há de ser sempre o grande procurado, o grande explorado pelos que desejam ascender aos altos postos, pelos que não podem erguer-se por si mesmos, porque na verdade não são grandes, mas podem erguer-se sobre as suas esquálidas costas aos postos grandes para parecerem grandes. Então, grande parte das pessoas que julgam e que fazem discurso em defesa das minorias são pessoas medíocres que precisam parecer grandes e para isso sobem nas costas desse pessoal. Então, é um livro fácil de ler, tá? Recomendadíssimo, A Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos, que nos faz refletir muito sobre o que nós estamos vivendo hoje, sobre como a cultura se estabelece numa determinada sociedade, como ela decai e como ela é destruída por dentro antes mesmo de ter uma invasão horizontal, como acaba no final acontecendo. A partir do momento que uma sociedade não quer defender os seus valores, ela se torna uma presa fácil para outras sociedades. Um grande abraço e um bom ano de 2020 para todos vocês.